Vamos falar sobre um outro problema que é muito ligado aos locks. Esse é o problema dos deadlocks. O que é isso? Deadlock acontece quando dois processos trabalhando em paralelo travam-se mutuamente. Um trava o outro. Se um travou o outro, então eles ficariam eternamente travados. Mas o SQL Server ele tem a obrigação de detectar a ocorrência de deadlock. E aí a forma de resolver é derrubar um dos processos. Um dos processos cai, é derrubado pelo deadlock. Basicamente o deadlock é um erro de programação, de planejamento. Às vezes é um erro muito difícil do programador visualizar, do programador achar. Mas é um erro de programação. O programador pode precisar da assistência do DBA para encontrar um problema de deadlock. Mas ainda assim é um problema de programação. Existem dois tipos de deadlock: por processos distintos ou pelo mesmo processo. Como assim? Processos distintos é como, por exemplo, uma atualização do cadastro de um cliente e a atualização do estoque travam-se uma à outra. Ou pelo mesmo processo. É quando a atualização do cadastro do cliente trava uma outra atualização do cadastro do cliente. Então, são duas situações diferentes que ocorrem por motivos diferentes. Por processos distintos. Observem no lado direito e esquerdo que são dois procedimentos diferentes. O código é diferente. É parecido, mas é diferente. Digamos que um seja uma transação para cadastrar um cliente e o outro seja uma transação para cadastrar uma venda. Então, como seria a execução? Begin transact. Os dois estão executando em paralelo. Aí o primeiro executa o select asterisco from customers e está rodando um opd lock. Ou seja, pegou um lock de update em customer, ninguém mais atualiza. Aí o segundo faz a mesma coisa com products. Pegou um lock de update em products, ninguém mais atualiza. Aí o primeiro resolve que quer atualizar products. Ele trava. Está dependendo do segundo liberar product. Só que o segundo resolve que quer atualizar customers. Aí ele trava também. Está dependendo do primeiro liberar customers. E aí? Como é que desata esse nó? Esse nó ficaria eterno. Mas, como servidor de banco de dados, o SQL Server tem a obrigação de identificar isso ocorrendo e derrubar um dos processos. É nesta situação que ocorre o deadlock. No caso de processos diferentes, uma transação de cadastro de cliente e uma transação de cadastro de produto. Hipoteticamente falando, então, o que causa o deadlock é quando elas acessam os mesmos dados em ordem diferente. Repare, do lado direito ele acessou a tabela Products primeiro para depois acessar Customers. Do lado esquerdo acessou Customers primeiro para depois acessar Products. Se a ordem fosse a mesma, se uma das transações for corrigida no desenvolvimento para que a ordem de acesso das tabelas seja sempre a mesma, o deadlock não ocorre em processos diferentes. A ordem com que as tabelas são acessadas para atualização precisa ser a mesma em todas as transações para não ocorrer deadlock. Mas, como eu citei, é muito difícil para o desenvolvedor achar um problema desse. Ele precisa do auxílio de DBA para encontrar esse problema aqui. Para o desenvolvedor é muito difícil achar isso. Agora, e se for o mesmo processo? Digamos, é tudo um cadastro de cliente.
duas execuções do cadastro de cliente. Eu tenho o Zezinho e o Pedrinho manipulando o cadastro de cliente. Começa o Begin Transact 1, Begin Transact 8. Aí o Zezinho fez um select asterisco no serializable. Jogou um serializable ali e ninguém mais vai mexer nesses customers, ninguém mais vai atualizar esses customers. Só que o Pedrinho fez a mesma coisa. Ela está rodando em paralelo. O Pedrinho fez o mesmo select asterisco customers com serializable. Aí o Zezinho vai atualizar o ELFKI para Rio de Janeiro. O que acontece? Ele está dependendo do Pedrinho liberar aquele serializable dele lá em cima. Para quê? Para conseguir converter o lock para lock exclusivo. Aí, quando o Pedrinho vai fazer a mesma coisa, ele fica dependendo do Zezinho liberar o serializable lá em cima. Então, para conseguir converter o lock para exclusivo. Neste caso, ao obter um lock menor, um lock shared, que o serializable nada mais é do que um range shared, que ainda permite a leitura em paralelo. Ao obter um lock menor, shared, e depois tentar ampliar esse lock para exclusivo, o mesmo processo pode se bloquear, causando deadlocks. Então, isso é a mais ampla causa de deadlocks existentes. Nos cenários que eu já vi, a maior causa de deadlocks é essa. Vamos ver exemplos. Vamos ver aqui um exemplo do deadlock, primeiro com processos distintos. Primeira transação, Begin Transaction, Select Serviços com Customers do PDLock. Segunda transação, faz o mesmo com Products. Ambas funcionando perfeitamente. Só que aí a primeira vai pegar um select em products. A primeira já ficou travada. Na minha identificação de bloqueios, eu já vejo o 74 sendo bloqueado pelo 76. Só se a segunda fizer um select em customers, ela também ficaria travada. É aí que imediatamente o SQL Server identifica a ocorrência de um deadlock e anula a transação. A transação não pode mais ser executada e o outro consegue concluir o trabalho. Essa é uma das ocorrências de deadlock. Processos distintos cuja sequência de acesso à tabela é invertida. Veja bem, um acessa customers e products, o outro acessa products e customers. Então, essa é uma das causas de deadlock, que é o deadlock em processos distintos. E no mesmo processo, o caso que eu demonstrei como serializable. Para exemplificar no mesmo processo, eu vou usar o mesmo exemplo do estoque, só que eu vou trocar o PDLock por serializable. Ao invés de usar o PDLock, eu vou trocar por serializable. Então, units em estoque está zero, eu vou dar um update para o units em estoque ficar num valor adequado, mas não importa muito para a demonstração. Então agora dando um go. Vejam o que vai acontecer nesse processo.
Ele está usando o serializable e ele tenta depois converter o serializable para exclusive. O serializable não impede as leituras simultâneas. O que acontece é que eu tenho aqui 88 exceptions. Das 130 execuções, 88 execuções falharam. Retornaram um erro e foi exatamente com deadlock. Processo no voo deadlock. Então, o serializable é o grande vilão dos deadlocks. Isolation nível serializable, ele é o grande vilão dos deadlocks. Ele é o grande causador do deadlock. Aí muitos vão pensar, mas a gente não usa isso. A gente tem deadlock, mas a gente não usa isso. É bem provável que vocês usem sem saber. Por quê? Framework.NET. E o Framework.NET é só um exemplo. As transações são controladas pelo namespace System Transactions. Então nós temos o namespace System Transactions em que a gente controla transações através dos ORMs, através de componentes diferentes. A gente abre a transação pelo objeto Transaction Scope. Só que o Isolation Level default do System Transaction, do Transaction Scope do System Transaction, é o serializable. Por default, quando vocês abrem um Transaction Scope, ele abre um nível de isolamento de serializable. Ou seja, vocês estão jogando escalabilidade a zero, e estão causando muitos deadlocks. É aí que a sua aplicação vai ficar infestada de deadlock. Qual é a solução? O System Transactions é fundamental no trabalho. Eu considero o System Transactions muito importante para o trabalho transacional em arquiteturas distribuídas, mas não usa o default do que é o serializable. Mude o isolamento transacional. Tire do default. Tire o nível de isolamento transacional do default e coloque no lint committed. Ou outro, conforme a necessidade. Mas tire do default.